Olá, graças a Pai do Senhor Jesus. Hoje eu queria falar sobre Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Mas antes de falar sobre isso, eu queria tocar em outro ponto, dois aspectos que eu quero abordar antes de ler o texto bíblico. Nós hoje vivemos um tempo em que muitas pessoas parecem que estão voltando àquela ideia, àquela mentalidade da antiga aliança, que precisavam dos sacerdotes e sumos sacerdotes para que fossem seus representantes diante de Deus, entre Deus e eles. No passado, haviam os sacerdotes instituídos por Deus, faziam orações, sacrifícios e alguns outros rituais para interceder em favor dos homens, para pedir o favor de Deus em favor dos outros. Eram pessoas especiais, destacadas, levantadas por Deus para esse fim específico. Então havia os sacerdotes e sumos sacerdotes, segundo a lei levítica. Só que o tempo passou, até que na plenitude dos tempos, ou seja, quando o tempo de se cumprir as Escrituras chegou, Jesus nasce como um de nós e vem para se tornar ele mesmo o sumo sacerdote, segundo está escrito em Hebreus, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele assume o lugar daquele sumo sacerdote antigo, que era conforme a lei, conforme o primeiro testamento, e ele vem como o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote do Novo Testamento. E ele vem nesse Novo Testamento, ou Nova Aliança. Primeiro, ele vai até a cruz, morrer por nós uma morte substitutiva, em que ele paga o preço com a sua morte, com o seu sangue, em nosso favor. Mas até mesmo antes disso, ele faz uma oração intercessória, está lá em João 17, em que ele faz, como faziam os sacerdotes, e faz aquela oração que a gente conhece em João 17, chamada oração intercessora ou oração sacerdotal, em que ele ora pelos discípulos, mas inclui outros que ainda virão, que também crerão através dos apóstolos, e isso, claro, inclui a todos nós, e ainda a quem vier. Então Jesus, ele faz essa oração, mas na cruz ele também assume o papel tanto de cordeiro que tira o pecado do mundo, como o sumo sacerdote que intercede em favor dos homens. Aí nessa altura, em que ele já está sentado à direita da majestade nas alturas, conforme o texto de Hebreus, Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte, vou abrir aqui, abram também, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 ao 6. Ele diz a Timóteo, mas é claro que vale para nós também. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, são súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, ou seja, pessoas que ocupam posições de poder, de prestígio, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Com esse texto, nós entendemos que diante de Deus não há ninguém como mediador a não ser o Senhor Jesus. Eu não sei se você crê, mas segundo as Escrituras, não há ninguém ocupando essa posição a não ser o Filho de Deus. Os santos não são intercessores. Maria não é intercessora. E aqui na Terra não há representantes
que hoje ocupem o lugar de mediadores. Infelizmente, a gente vê essa cultura, eu falo aqui, nessa terra, de pessoas que querem se colocar como mediadores. Geralmente, são pessoas que falam muito sobre a importância da oração, mas parecem, olha o que eu estou dizendo, parece que elas querem criar nos outros uma dependência, para que os outros reconheçam a elas como as mediadoras, essas pessoas, né? Que esses intermediadores aqui na Terra sejam vistos como alguém que tem um acesso maior a Deus e que essas pessoas se sentem na dependência, sentem-se inferiores ou necessitados desses representantes de Deus na Terra para que essas pessoas intercedam por elas. Queridos, isso é nocivo, aparentemente é uma coisa muito boa, mas temos que ter muito cuidado. Não sou contra você recorrer a alguém, pedir ajuda, conselho e até mesmo oração. Não é errado. Para mim, o que preocupa, o que é perigoso, é quando as pessoas que estão nessa posição parecem querer manter esse status quo. Ou seja, querem se manter nessa posição privilegiada, entre aspas, para sempre ter alguém dependendo delas. É como se isso desse sentido para a vida dessas pessoas. É como se ter alguém precisando e dependendo e recorrendo a elas, desse a elas propósito. Só que, como eu disse, irmãos, nosso papel é justamente o contrário. É não criar dependência. É mostrar que existe um caminho aberto para todos. Todos. Eu vou abrir um texto e nós vamos ler juntos em Hebreus 10, 19 a 23, que inclusive na nossa igreja nós memorizamos, mas eu vou fazer questão de ler aqui. E diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Esse santuário não é o santuário terrestre, não é o santuário de Jerusalém, não é o santuário templo. Já ouviram? Se não ouviram, vão ter a oportunidade de ouvir quando eu falo sobre o que é a igreja e o que não é também. Então, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é o próprio Jesus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Claro que esse lavado com água limpa é figurado, lavado com a palavra de Deus, não uma lavagem exterior, mas interior. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, é Deus. Então, do 19 ao 23, nós vemos aqui uma exortação para buscarmos com ousadia. Mas essa ousadia, ou intrepidez, não é de maneira desaforada, arrogante, como alguns que chegam e querem dar ordens a Deus. Não é isso. O que o autor está dizendo é, na antiga aliança, você dependia de sacerdotes e do sumo sacerdote para te representar. E eles entravam no santuário. Você não, você ficava no átrio. Vai ler mais a Bíblia e você vai entender isso que eu estou falando. Aqui o autor de Hebreus mostra que aquele antigo padrão de coisas, a configuração da liturgia antiga, não cabe mais. Como não cabe a figura de mediadores. Porque o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, aqui esse texto é um chamado para todos, pois o caminho já foi aberto para todos. Todos podem entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo nos consagrou. Não precisamos depender de alguém que se coloque como mediador ou representante, como se somente aquela oração fosse mais poderosa do que a sua. Não. O papel da igreja é mostrar a todo aquele que nasceu de novo, que é cristão, que crê no Senhor Jesus, que o caminho está aberto.
ele abriu, você pode entrar com ousadia no sentido de com confiança. Antigamente as pessoas tinham medo de entrar, porque não era permitido o povo entrar no santuário. Somente o sacerdote no santuário, que era o Santo dos Santos, o lugar santo, e o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Jesus entrou no Santo dos Santos, abriu o caminho, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, que não é aqui na terra, mas é espiritualmente a presença de Deus. Então, queridos, não aceitem ficar dependentes de alguém, porque o caminho foi aberto. E como eu disse, não há mediadores nem nos céus, nem na terra, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está escrito, e se você considera a Bíblia como uma palavra de Deus, você vai entender que o mais certo é seguir o que ela diz, e não o que diz a tradição, não o que diz o sistema atual, mas o que diz a palavra de Deus. Você, que já nasceu de novo, pode entrar no Santo dos Santos através de Jesus, porque ele é o único. Ele é o sumo sacerdote e o único que entrou e até hoje intercede por nós. Fique com essa palavra, leia a Bíblia e se ainda não se tornou membro da Igreja de Cristo, busque fazer isso em breve. Para outras mensagens, siga o canal, ative as notificações e continue orando para que essa palavra possa chegar a outras pessoas e ajudar outras pessoas a serem libertos pelo conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.